Você já percebeu que o dinheiro entra na sua conta, mas desaparece como areia entre os dedos? Trabalha duro, cumpre sua jornada, mas nunca consegue ver o fruto real do seu esforço. O salário chega e no mesmo dia parece que já tem destino certo, dívidas, imprevistos e aquele peso constante de escassez. A sensação é de que existe um buraco invisível no seu bolso e quanto mais você tenta preencher, mais ele parece sugar. O que está acontecendo? Hoje você vai entender que isso não é apenas uma questão de finanças. Existe um princípio espiritual que está sendo quebrado. E enquanto ele estiver em ruína na sua vida, o salário vai continuar sumindo mês após mês. Não é azar. Não é má gestão, é guerra espiritual. E nessa guerra, ou você se alinha com os princípios do reino de Deus, ou será constantemente vencido pelas estratégias do inimigo. Prepare-se para abrir os olhos. Porque hoje você vai descobrir o que está quebrando suas finanças e como restaurar isso pela fé. Você precisa entender uma coisa: no mundo espiritual, tudo está fundamentado em princípios. Deus não age por acaso. Ele estabeleceu leis eternas, inquebráveis, que regem tanto o mundo físico quanto o espiritual. Quando esses princípios são obedecidos, bênçãos são liberadas. Quando são quebrados, maldições são ativadas. Isso não é superstição nem religiosidade. É a estrutura do reino de Deus. E um dos princípios mais ignorados, mais violados e mais sabotados pelo inimigo é o princípio da honra. Honra não é só respeito. Honra é prioridade. É colocar Deus em primeiro lugar, inclusive nas finanças. Malaquias 3 diz claramente: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O texto continua mostrando que, por causa disso, a maldição foi liberada sobre o povo. E Deus não está dizendo isso para condenar. Ele está revelando a causa do problema. Quando você não honra a Deus com os primeiros frutos da sua renda, você está quebrando um princípio. E quando esse princípio é quebrado, o dinheiro não prospera. Ele se perde. Ele é devorado. Deus chama isso de devorador. Uma entidade espiritual autorizada a consumir aquilo que era para ser bênção na sua vida. Você trabalha, mas não vê avanço. Luta, mas não rompe. Corre atrás, mas nunca alcança. E tudo isso porque um princípio foi deixado de lado. O inimigo sabe que não pode tocar em quem está debaixo da obediência. Por isso, ele tenta te convencer de que dízimo é coisa do passado, que oferta é manipulação de igreja, que Deus não se importa com dinheiro. Mas tudo isso são mentiras que visam apenas te desconectar da aliança com o reino. Quando você entrega a Deus o primeiro, você está dizendo: Senhor, Tu és o dono de tudo, Tu tens prioridade na minha vida. Isso move o céu. Isso libera proteção espiritual. Isso fecha as portas do devorador. Não é sobre dar dinheiro, é sobre reconhecer quem é o seu provedor. Mas quando você ignora esse princípio, algo espiritual se rompe. E é por isso que tantos vivem no ciclo de escassez. Porque a raiz não está na economia, no salário baixo ou na falta de oportunidades. Está na desobediência espiritual. E aqui está o ponto central. Você pode até prosperar sem Deus. O mundo faz isso. Mas essa prosperidade não permanece. Ela não tem cobertura, não tem paz, não tem propósito. É uma riqueza que adoece, que afasta, que destrói. Mas a bênção do Senhor, diz a palavra, enriquece e não acrescenta dores. É por isso que tantos ganham bem, mas vivem mal. Porque estão fora do princípio, estão fora da proteção. E enquanto não houver arrependimento, alinhamento e restituição, o salário vai continuar sumindo. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Mas o seu coração está onde está o seu tesouro.
O que você faz com o seu dinheiro revela quem realmente ocupa o trono da sua vida. E se Deus não é o primeiro, você está vulnerável espiritualmente. Essa guerra não se vence apenas com planilhas, cortes de gastos ou horas extras. Essa guerra se vence com obediência, com fé e com honra. E talvez agora você esteja percebendo que a raiz do seu problema não está no natural, está no espiritual. É uma quebra de aliança, é uma legalidade que precisa ser cancelada, mas há esperança. Deus é um Pai restaurador, e toda brecha pode ser fechada com arrependimento e obediência. Tudo pode mudar a partir de hoje, mas você precisa tomar uma decisão, continuar quebrando o princípio ou se alinhar com ele. Não é sobre dar por obrigação, mas por aliança. É sobre colocar o reino em primeiro lugar e confiar que o restante será acrescentado. Esse é o caminho. Essa é a chave. Essa é a guerra. E ela é vencida na fé. Agora que você compreende que o princípio da honra é a base espiritual para a preservação e multiplicação dos recursos, precisamos aprofundar ainda mais. Por que exatamente o salário desaparece quando esse princípio é violado? A resposta está em uma realidade invisível, mas extremamente ativa: o mundo espiritual. Cada vez que um princípio é quebrado, uma brecha se abre. E essa brecha não é apenas simbólica, ela é real, funcional e ativada no domínio espiritual. O inimigo age legalmente. Ele não tem poder absoluto, ele precisa de permissão. E essa permissão é concedida quando há desobediência a princípios espirituais. Quando você retém aquilo que pertence a Deus, mesmo que inconscientemente, você está ativando esse sistema de permissão. O devorador, o cortador, o migrador, como diz o livro de Joel, são tipos de ações espirituais que consomem o que seria teu. E essas ações não são visíveis com os olhos, mas os efeitos são sentidos na vida real. É o dinheiro que entra e logo sai. É o imprevisto que acontece no exato momento do pagamento. É o carro que quebra, o eletrodoméstico que queima, a conta que você esqueceu e agora virou uma dívida. Tudo isso são sintomas de uma maldição financeira ativada por desobediência espiritual. E o mais perigoso é que muitas vezes o cristão acha que está tudo bem porque ele ainda tem uma fonte de renda, mas não percebe que está sendo apenas sustentado pelo fio da misericórdia de Deus. Não existe prosperidade real sem princípio. Pode até haver estabilidade momentânea, mas não há avanço, não há multiplicação, não há legado. E sabe por que isso é tão sério? Porque o dinheiro na Bíblia não é neutro. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon não é apenas um conceito simbólico, é uma entidade espiritual ligada ao amor ao dinheiro, ao controle financeiro, à avareza e à falsa segurança. Quando você se recusa a entregar a Deus aquilo que é dele, você está se aliando, mesmo sem perceber, a esse outro senhor. E esse senhor, Mamon, nunca traz paz. Ele exige mais, consome mais, cobra mais e nunca se satisfaz. Ao contrário de Deus, que multiplica, protege e traz descanso. Você pode ter um bom salário, uma boa posição, até mesmo ter conhecimento sobre finanças, mas se o seu coração está dominado por Mamon, sua vida financeira será uma prisão. A verdadeira liberdade só vem quando você rompe com esse sistema espiritual. E esse rompimento começa com arrependimento. Não é apenas sobre mudar de atitude, é sobre mudar de Senhor. É reconhecer que Deus é a fonte e não o salário. É confiar que mesmo com menos nas mãos, se for com a bênção de Deus, será suficiente. Mas quando você age como se tudo dependesse de você, como se o seu salário fosse a única segurança, você está edificando sobre a areia e a tempestade virá. A única forma de blindar sua casa é edificar sobre a rocha, e essa rocha é a obediência aos princípios da palavra. Agora,
Talvez você esteja se perguntando, mas eu já tenho muitas contas, não consigo nem pagar tudo, como vou separar algo para Deus? E aqui está o ponto. Não é sobre quanto você tem, é sobre quem vem primeiro. Quando você separa o primeiro para Deus, mesmo em meio à escassez, você está ativando o sobrenatural. Você está dizendo, eu confio mais no Senhor do que nos números. E Deus honra esse posicionamento. A viúva de Sarepta tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas quando ela entregou primeiro ao profeta, o milagre foi ativado. A farinha não acabou. O azeite não faltou. Por quê? Porque ela respeitou o princípio. Ela honrou a Deus com o primeiro e o mesmo pode acontecer com você. Mas exige fé, exige coragem e exige decisão. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma aliança contínua. É uma vida de entrega. Quando você começa a colocar Deus no centro das suas decisões financeiras, tudo começa a mudar. O Espírito Santo começa a te orientar. Gastos desnecessários são revelados. O favor de Deus começa a abrir portas. Pessoas certas cruzam seu caminho. O que era escasso começa a render. E mais do que isso, a paz volta ao seu coração. Porque agora você sabe que não está mais vulnerável. Você está debaixo de uma cobertura espiritual. O salário deixa de ser uma fonte instável e se torna um canal do propósito de Deus na sua vida. Você não vive mais correndo atrás do dinheiro. O dinheiro começa a correr atrás de você porque você está alinhado com o reino. Mas tudo começa com um passo, um posicionamento, uma decisão. Ou você continua quebrando o princípio e vendo o salário desaparecer mês após mês, ou você se volta ao Senhor e vê a restauração começar. O céu está pronto para responder, mas a chave está na sua mão. A partir do momento em que você decide se alinhar com os princípios de Deus, começa um processo de reconstrução espiritual que afeta diretamente suas finanças. O que antes era escassez começa a se transformar em provisão. Mas é importante entender que esse processo exige mais do que apenas uma mudança de atitude pontual. Ele exige constância, fidelidade e vigilância espiritual. O inimigo não fica parado quando percebe que você está se posicionando. Ele vai tentar lançar setas de dúvida, pensamentos de escassez, medo de não conseguir cumprir com seus compromissos caso você entregue a Deus aquilo que Ele pede. E é nesse momento que muitos tropeçam, porque confiam mais nos números do que na promessa. A palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui provisão, sustento, portas abertas e recursos para cumprir o propósito. Mas esse primeiro é literal. Deus não aceita ser colocado em segundo plano. Honrar ao Senhor com os primeiros frutos é um ato de fé e de obediência que gera colheita no mundo espiritual. Só que essa colheita não é automática como uma transação bancária. Ela segue o tempo e a vontade soberana de Deus. Às vezes, o processo de restituição começa com pequenas mudanças, uma promoção inesperada, uma dívida quitada, uma ideia criativa liberada, um favor que abre uma nova oportunidade. Tudo isso são frutos do realinhamento espiritual. Mas se você volta atrás, se começa a questionar, se deixa o medo dominar, o ciclo pode ser interrompido. Por isso, é necessário perseverar. A fidelidade com Deus não pode ser baseada em resultados imediatos. Ela precisa ser baseada em quem Ele é. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é provedor. E mesmo quando os números ainda não mudaram, a atmosfera já começou a mudar. Quando você entrega seus dízimos e ofertas, você não está apenas contribuindo com uma instituição. Você está ativando uma dimensão espiritual que ordena a bênção sobre sua casa. E o texto de Malaquias continua.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. É o único momento em que Deus autoriza o povo a prová-lo. Isso mostra o quanto esse princípio é poderoso, mas também mostra o quanto ele é alvo de ataques espirituais. O diabo sabe que um cristão fiel nos dízimos e nas ofertas é um cristão blindado. Por isso, ele trabalha para confundir, para distrair, para gerar cansaço, religiosidade ou até mesmo desprezo por esse tema. Muitos dizem, isso é coisa do Antigo Testamento. Deus conhece meu coração. Eu ajudo os pobres. Não preciso dizimar. Mas nenhuma dessas justificativas encontra respaldo real na Bíblia. A verdade é que o dízimo precede a lei. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, uma figura de Cristo, como ato de honra e reconhecimento pela vitória dada por Deus. Não era uma obrigação legal, era uma expressão de gratidão e aliança. E esse modelo foi reafirmado por Jesus quando disse que não devíamos negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, mas sem deixar de lado o dízimo. Isso mostra que o princípio permanece, não como imposição, mas como revelação. E quem tem essa revelação entende que dízimo não é perda, é proteção. Oferta não é despesa, é semente. Quando você semeia no reino, você está participando da expansão do Evangelho, está investindo na eternidade e está colocando sua confiança no único que pode multiplicar. A Bíblia está repleta de promessas ligadas à generosidade. A alma generosa prosperará. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens, e se encherão os teus celeiros. Mas essas promessas estão condicionadas à obediência. Deus não se move por necessidade, ele se move por fé. E a fé que toca o coração de Deus é aquela que se expressa em ação. Não basta crer, é preciso obedecer. E obedecer às vezes dói. Dói porque confronta nosso controle, nossa lógica, nossa zona de conforto. Mas é exatamente aí que o milagre acontece. Quando você sai do natural e entra no sobrenatural. Quando você age como Pedro, que mesmo tendo pescado a noite toda sem resultado, obedeceu à palavra de Jesus e lançou novamente a rede, e o resultado foi sobrenatural. Uma pesca tão abundante que quase afundou os barcos. Isso é o que acontece quando você alinha suas finanças com os princípios do reino. O salário deixa de ser apenas um pagamento mensal e se torna um instrumento de propósito. Você deixa de ser escravo do sistema e se torna um canal de bênção. E mais do que isso, você experimenta paz. Uma paz que não depende do saldo bancário, mas da certeza de que você está debaixo da provisão divina. Essa paz não tem preço. E ela começa quando você decide honrar a Deus com tudo o que tem. Agora que você compreendeu o poder da honra e da obediência, é hora de enfrentar uma das verdades mais difíceis, porém libertadoras. Muitas vezes, a sua escassez financeira é resultado direto de decisões que você tomou sem consultar a Deus. Você confiou na força do seu braço, nas suas próprias ideias, nas promessas humanas, mas esqueceu de buscar direção espiritual. E toda decisão sem direção é uma porta aberta para o caos. Quantas vezes você se envolveu em negócios que pareciam promissores, mas se tornaram armadilhas? Quantas compras você fez, movido pela emoção ou pela comparação, e agora carrega dívidas que drenam sua paz? Quantas vezes você disse sim, quando deveria ter esperado a instrução do Senhor? Isso também é quebra de princípio. A Bíblia diz, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, se você não envolve Deus nos seus caminhos, suas veredas serão tortas.
Isso afeta tudo, inclusive suas finanças, porque o mundo espiritual responde à autoridade, e quando você age fora da cobertura de Deus, está vulnerável às consequências do erro. Não se trata de punição, mas de princípio, e princípios não mudam. Não importa se você é novo na fé ou alguém experiente na igreja, os princípios valem para todos. O salário que some pode não ser apenas resultado de falta de honra, mas também de má administração espiritual. A palavra nos ensina sobre mordomia. Tudo o que temos vem de Deus e somos apenas administradores. Isso significa que cada gasto, cada investimento, cada escolha precisa ser feita com responsabilidade espiritual. Não é só sobre ser econômico, é sobre ser guiado. Você não pode mais gastar como o mundo gasta, consumir como o mundo consome, planejar como o mundo planeja. Você vive em outro reino, e no reino de Deus, a economia não é baseada no consumo, mas na missão. O dinheiro que Deus coloca nas suas mãos tem um propósito eterno. Ele não é só para a sua sobrevivência, mas para a sua missão. E quando você começa a entender isso, suas decisões mudam. Você para de comprar o que não precisa para impressionar quem não se importa. Você para de correr atrás de status e começa a buscar propósito. E é aí que a multiplicação acontece, porque agora Deus pode confiar mais nas suas mãos. Mas se você ainda é impulsivo, desorganizado, ansioso e desobediente, o céu não tem base legal para liberar mais. Não é falta de amor, é proteção. Deus não libera abundância para quem vai se perder com ela. Antes de entregar mais, Ele trabalha o seu interior. E talvez seja por isso que sua colheita ainda não chegou, porque você ainda não está pronto para administrá-la. Mas isso pode mudar, e muda quando você se rende. Quando você diz, Senhor, eu não quero mais viver quebrando princípios, eu quero ser fiel, quero ser guiado, quero ser aprovado como mordomo do reino. Essa entrega muda tudo. Ela realinha o seu coração, sua mente e seus hábitos. E o Espírito Santo começa a te dar estratégias específicas. Não é só sobre fé, é sobre prática, é sobre anotar, planejar, cortar o que não edifica, reordenar prioridades e, principalmente, ouvir a voz de Deus antes de agir. Existem decisões financeiras que parecem boas, mas são ciladas, e só o Espírito Santo pode te revelar isso. Há portas que o mundo abre que são iscas do inimigo, propostas que brilham, mas escondem armadilhas. Parcerias que parecem vantajosas, mas trazem contaminação. E se você estiver sensível à direção de Deus, Ele vai te livrar. Quantas dívidas você teria evitado se tivesse orado antes? Quantos prejuízos você teria escapado se tivesse esperado um pouco mais? A pressa é inimiga da prosperidade espiritual, porque ela desvia você da rota de Deus. O reino tem ritmo, e você precisa andar nesse ritmo. Quando Deus libera algo, vem com paz, com provisão, com clareza. O que vem com confusão, peso e ansiedade não vem dele. E muitas vezes você insiste em manter o que Deus já está te pedindo para abandonar. Isso também drena suas finanças. Existem associações, hábitos e ambientes que estão sugando sua energia espiritual e financeira. E enquanto você não romper com isso, o fluxo da provisão continuará bloqueado. O que Deus quer liberar sobre sua vida é maior do que você imagina, mas exige separação, exige consagração, exige obediência inegociável. Essa é a verdadeira guerra espiritual financeira. Não é só contra demônios externos, mas contra fortalezas internas, contra padrões de pensamento errados, hábitos aprendidos no mundo e medos cultivados no silêncio. Mas hoje, tudo isso pode ser vencido. Quando você decide quebrar o ciclo, Deus entra em ação. Ele começa a restaurar o que foi perdido, começa a reverter o que parecia impossível.
começa a trazer provisão de fontes inesperadas. Mas primeiro, ele trabalha dentro de você. Porque a prosperidade verdadeira começa na alma. A Bíblia diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, sua alma precisa prosperar primeiro. E isso começa com arrependimento, com reordenação de prioridades e com obediência contínua aos princípios do reino. Chegamos ao ponto crucial desta mensagem, o momento em que você precisa decidir se continuará permitindo que seu salário desapareça como se houvesse um ralo invisível sugando tudo o que entra, ou se finalmente vai se levantar em autoridade espiritual para alinhar sua vida com os princípios de Deus. A guerra espiritual financeira é real, e ela não se vence apenas com boas intenções, mas com posicionamento radical. Você já entendeu que não é apenas sobre economia, administração ou números, mas sobre legalidades espirituais que você mesmo pode estar concedendo ao inimigo. Cada vez que você retém o que é de Deus, cada vez que age sem direção, cada vez que confia mais na sua força do que na providência do Senhor, você abre brechas para que o devorador entre. Mas Deus não te chamou para viver como escravo, correndo atrás de dinheiro que nunca permanece. Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não tomar emprestado, para ser canal de bênção e não vítima de ciclos de escassez. Essa promessa é real, mas está condicionada à obediência. Você precisa compreender que não existe neutralidade nesse campo. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. Ou você honra o Senhor com suas primícias, ou você honra o sistema do mundo que só escraviza. Não há como viver dividido. A indecisão é também uma escolha, e uma escolha perigosa. Mas quando você decide se render completamente ao Senhor, algo poderoso acontece. As janelas do céu se abrem, a bênção é liberada, o devorador é repreendido e a paz retorna ao seu coração. E essa paz é mais valiosa do que qualquer cifra. Porque não adianta acumular riquezas e viver sem descanso, com medo do amanhã, com ansiedade constante. A verdadeira prosperidade é fruto da bênção do Senhor, e ela enriquece sem acrescentar dores. É hora de olhar para sua vida financeira com seriedade espiritual. Pergunte-se: onde estão as brechas? Onde quebrei princípios? Tenho honrado a Deus com os primeiros frutos? Tenho buscado sua direção antes de tomar decisões? Tenho sido um bom mordomo daquilo que Ele confiou às minhas mãos? Essas perguntas são dolorosas, mas necessárias, porque a restauração começa pelo arrependimento, e arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de rota. É decidir hoje que você não vai mais viver do mesmo jeito. É colocar Deus de volta no trono das suas finanças. Quando você faz isso, um ciclo novo se inicia. A Bíblia diz que Deus devolve os anos que o gafanhoto, o cortador e o devorador consumiram. Isso significa que Ele pode restaurar perdas, reverter situações, multiplicar o que ainda resta e abrir portas que ninguém pode fechar. Não importa há quanto tempo você está nesse ciclo de escassez, hoje pode ser o início de uma nova história. Mas a decisão é sua. Deus já estabeleceu os princípios, já deixou as promessas registradas, já mostrou o caminho. Agora cabe a você obedecer, e obediência não é algo parcial. Não existe meio dízimo, meia fidelidade, meia honra. Ou você se entrega por inteiro, ou continua vulnerável. A escolha é clara, mas exige coragem. Talvez você tema não conseguir, talvez sinta que sua renda é pequena demais para separar algo. Mas lembre-se, não é sobre quantidade, é sobre prioridade. A viúva que deu 2 moedas foi elogiada por Jesus porque ela deu tudo o que tinha, enquanto outros davam grandes quantias sem renúncia verdadeira. O que Deus olha não é o valor, mas o coração.
E quando ele encontra um coração rendido, ele libera recursos sem medidas. Mas se você continuar preso à lógica humana, nunca verá o sobrenatural. É tempo de romper com a mentalidade de escassez. É tempo de romper com a escravidão financeira. É tempo de romper com Mamon. E isso começa quando você se levanta em fé e declara: Senhor, de hoje em diante, minhas finanças pertencem a Ti. Meu salário não será mais devorado, porque eu me coloco debaixo da Tua cobertura. Eu não confiarei mais no meu braço, mas na Tua promessa. Eu não viverei mais pelo medo, mas pela fé. Quando essa declaração se torna prática, o mundo espiritual se movimenta. Os céus respondem. O devorador perde sua legalidade. E você começa a experimentar o favor de Deus em áreas que estavam travadas. O salário que antes sumia começa a render. As oportunidades começam a se alinhar. A criatividade para gerar novos recursos começa a fluir. As dívidas começam a ser eliminadas e, acima de tudo, sua vida ganha propósito. Porque agora o dinheiro não é mais um fim, mas um meio para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Esse é o verdadeiro segredo da prosperidade espiritual. Viver para algo maior do que si mesmo. Enquanto o mundo corre atrás de riquezas passageiras, você vive para acumular tesouros no céu, onde ladrão não rouba, ferrugem não corrói e o tempo não destrói. Essa é a vitória que Deus tem para você, mas ela depende de uma escolha. Hoje, aqui e agora, você pode decidir se continuará permitindo que seu salário desapareça porque você quebra princípios ou se vai se levantar como guerreiro na fé para alinhar sua vida ao reino. A guerra espiritual financeira não é vencida com cálculos humanos, mas com obediência radical. E essa obediência te levará a um nível de provisão, paz e abundância que você jamais experimentou. O Senhor está pronto para abrir as janelas do céu, mas Ele espera sua decisão.